Rapaz, nessa vida, o ser humano tem medo de muita coisa. E por qualquer aperto que o ser humano passa, ele corre para os pés de Deus. Por medo, ninguém serve a Deus. Ou você serve a Deus por amor, com as suas limitações, que eu sempre falo nos meus vídeos aqui, porque ninguém é soberano de nada nessa vida, ou você não serve. Tem gente que vai fazer um exame médico, por exemplo, e até que descobre o que ele tem, essa pessoa fica temente a Deus de uma tal maneira que muitos dizem que vão parar de tudo que faz de errado. Por medo. Depois, um exemplo, que saiu o resultado do exame, eu estou fazendo aqui, falando em questão de... falando uma metáfora aqui do que acontece na vida do ser humano. Depois que sai o resultado do exame, vê que ele não tem nada, esse ser humano relaxa. E volta a fazer as mesmas coisas que fazia. Eu penso o seguinte: só pode pensar esse tipo de pessoa que Deus é um Deus que não tem pensamento e que não sabe de tudo que está acontecendo nessa vida. Mas Deus sabe. Mas o que eu quero dizer com esse vídeo e com essas palavras? Ninguém serve a Deus por medo, serve por amor. Quando a Bíblia diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não está falando de medo de Deus. Está falando de respeito a Deus. Você pode reparar o seguinte, um filho aqui, terreno, filho da gente. O filho não pode ter medo do pai. Ele tem que ter respeito. Por quê? Nessa vida, a gente é sujeito a muitas situações. E os filhos vão crescendo, eles vão passando por situações. Se o filho tiver medo do pai, ele não vai se abrir com o pai, daquilo que está acontecendo com ele. Agora, se ele tiver respeito do pai, automaticamente ele ama seu pai. E sabe que o seu pai tem uma palavra que pode ajudar ele naquele momento. Porque o seu pai é uma pessoa mais velha e já passou por aquilo que ele está passando. Então ele vai conversar com o seu pai. O seu pai vai aconselhar ele qual o caminho que ele deve trilhar para sair daquela situação. Ele vai se abrir com o seu pai e o seu pai vai aconselhar. Assim é Deus. Se você tiver medo de Deus, muitos pensam que o temor do Senhor, nesse versículo, é ter medo de Deus. Se você ter medo de Deus, desse Deus maravilhoso que fez aquela lua maravilhosa atrás de mim, isso atrás de mim aqui é um pé de ipê. Entre os galhos do pé de ipê estão a luz aqui onde eu trabalho. Mas lá em cima é a lua. O Deus que eu estou falando é o Deus que fez aquela lua. A lua não é Deus, mas é uma criação do poderoso Deus. Mas voltando ao assunto. Se o filho tiver medo de Deus e não respeito, ele não vai se abrir com Deus, ele vai se afastar de Deus até por medo. Temer o Senhor não é ter medo, volto a falar, é respeito de Deus. Então, volto a dizer, ninguém serve a esse Deus por medo. Medo, volto a falar, de um resultado de exame, medo disso, medo daquilo, não. Você serve a Deus com amor, para você passar pelas situações dessa vida que todos passamos, com confiança e com fé. Porque quem respeita a Deus e tem amor a Deus, por mais que caia, ele volta atrás, conversa com seu pai. Aquele pai que ele respeita, não tem medo, volta a falar. E bate a poeira, igual a Bíblia fala, e continua a caminhada. Porque a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar
é de Deus, entendeu? Então não devemos ter medo de Deus. Quando a Bíblia fala temer, não é ter medo, é respeito, entendeu? Respeitar é conversar, é se abrir, é pedir perdão e continuar a jornada dessa vida, que é longa. Bom dia.